Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer enormemente aos organizadores desse simpósio, dessa comemoração, por terem me incluído na sua programação e, mais ainda, por terem me incluído nessa mesa de abertura com companheiros, companheiras e, bom, eu acho que essa mesa é um bom retrato também já de duas gerações de intelectuais, acadêmicos envolvidos na construção dessa disciplina no Brasil, não só no Brasil. Eu queria também mencionar que eu fiquei extremamente, feliz e me senti privilegiada de poder ter escutado a apresentação na abertura sobre o programa. Eu pude, inclusive, conhecer com mais detalhes do ponto de vista dos resultados. E o que me ocorre é que esse programa é realmente um exemplo do que a gente chama hoje em dia de boas práticas, né, em relações internacionais, em construções institucionais e de produção de conhecimento numa disciplina que é nova no Brasil e que, digamos, de fato tem aqui nessa experiência um bom exemplo do que trabalhar de uma maneira coordenada, juntando esforços e sinergias para levar adiante uma nova área de conhecimento. Realmente eu parabenizo a todos e, como eu disse, é um exemplo de boa prática que pode ser, inclusive, acho que deve ser exportado do ponto de vista da cooperação Sul-Sul, porque é uma experiência que, em contextos de déficits e de carências e de possibilidades, mostra que é possível, digamos, não trabalhar de uma forma competitiva, mas sim de uma forma coordenada. Bom, há semanas atrás, conversando com Regina sobre esse evento, bom, o que você vai falar, o que eu vou falar, nós combinamos alguma coisa e ela não falou nada que tinha a ver com o que ela disse que queria dizer e eu também não vou fazer. Então pronto, não adiantou nada, essa nossa boa prática vai sair pelo avesso. Mas enfim, eu acho que vai ter muito a ver, não somente eu vou tentar que tenha a ver com a apresentação que Maria Regina fez, como acho que vamos ter alguns pontos de complementação e certamente de debate com a apresentação do professor Lessa. O que eu vou fazer aqui nessa meia horinha é tentar desenvolver alguns pontos de reflexão sobre uma das novas áreas de trabalho, de construção de objeto, na disciplina de Relações Internacionais do Brasil e na própria política externa, que é a área da governança global e do Brasil colocado como um poder emergente nessa área e na agenda propriamente dita. Quer dizer, parto do suposto, e esse é o ponto de partida original, de que, sem dúvida nenhuma, não é o único, mas sem dúvida nenhuma, esse é um dos novos temas da disciplina de Relações Internacionais e é um tema que, e isso é uma das argumentações que eu vou tentar desenvolver, que pede inovação do ponto de vista do seu enfoque, não só por ser, por si mesmo, um tema novo da agenda internacional, mas porque pensá-lo desde o Brasil e desde um âmbito de um país em desenvolvimento, que faz parte também, digamos, de um conjunto, né, do que a gente chama hoje em dia o Sul Global, tem que ser aprofundado e, digamos, eu acho que é um dos desafios que nós temos hoje em dia como parte de uma comunidade epistêmica num lugar específico do mundo, num país que, nesse momento, tenta dar um salto qualitativo do ponto de vista da sua presença e da sua capacidade de projeção global. Bom, são 5 pontos que eu rapidamente vou simplesmente colocar sobre a mesa de como eu venho justamente pensando, tentando construir uma maneira de pensar sobre o Brasil como um poder emergente numa agenda de governança global. O primeiro
ponto tem a ver com o que eu chamaria as estratégias de interação que o Brasil vem desenvolvendo para se posicionar e construir essa agenda. E identifico 3 estratégias de interação. Uma primeira que é, digamos, a interação construída a partir dos próprios incentivos que membros da comunidade encontram para relacionar-se com um país que se projeta e que busca nessa projeção construir uma imagem e construir um tipo de presença. É a própria projeção individual do Brasil a partir de um processo de amadurecimento, mas, digamos, um amadurecimento focado, não é simplesmente um amadurecimento disperso e que, digamos, esteja apoiado na sua mera presença, para colocá-lo de alguma maneira. E existem, portanto, áreas específicas de atuação, né? Comércio internacional é uma. Eu dou a área e digo onde o Brasil está nesse momento justamente levando adiante esse tipo de projeção. E a presença do Brasil na área na OMC. Desenvolvimento é outra, e a presença do Brasil hoje em dia na FAO. Meio ambiente é outra, a presença e o trabalho, né, digamos, que o Brasil vem desenvolvendo em reuniões de alto nível, primeiro Rio e agora, mais importante, Rio mais 20. Existe ainda, de uma forma mais incipiente, mas que também vem se desenvolvendo, que é justamente a reconstrução pós-bélica e o Brasil presente em missões das Nações Unidas e agora também tentando projetar-se como um ator relevante na agenda da ajuda humanitária internacional. O segundo tipo de estratégia são as alianças ad hoc para lidar com temas específicos da agenda internacional. Então, nós temos o Brasil no grupo dos 4, focado no tema da reforma do Conselho de Segurança. Tivemos, há pouco tempo, a aliança do Brasil com a Turquia para apresentar e tentar, digamos, construir um espaço de mediação em relação às políticas de sanções e a diplomacia coercitiva das potências ocidentais em relação ao Irã. Ou seja, e aqui existiriam outros exemplos menores, mas enfim, a ideia de que existem situações específicas que estimulam e justificam alianças ou coalizões específicas. E a terceira estratégia é a de formação de grupos para a coordenação de posições juntos com outros emergentes. Então, nesse caso, a participação e, digamos, a participação proativa na criação e funcionamento do IBAS e do BRICS. Então, primeiro ponto, estratégia de interação. Segundo ponto, tem a ver com as contribuições conceituais normativas, ou seja, o Brasil tenta hoje em dia, e na sua diplomacia, projetar-se vinculado a propostas específicas de mudanças, mudanças que significam mais, que compreendem mais um sentido de reforma do que um sentido, digamos, de transformação profunda, que discutem no âmbito da governança global, nos temas de paz e segurança, o conjunto de premissas que orientam o que nós chamamos a paz liberal. Então, aqui nós temos vários pontos, que eu não tenho tempo aqui para desenvolver, mas que demonstram essa busca, digamos, de construir uma visão alternativa, principalmente no que diz respeito ao intervencionismo liberal. Ao lado dessa, digamos, junto com esse esforço, está justamente a de buscar construir um espaço para soluções pacíficas de conflito e de diferenças, tanto em contextos interestatais como intraestaduais.
Outro campo de contribuição conceitual normativo tem a ver com a discussão e o esforço de inclusão do desenvolvimento sustentável associado aos processos de reconstrução pós-bélico. Nesse caso, inclusive, se vincula com o primeiro e o segundo a elaboração, a construção do princípio, não é um conceito, é um princípio da não indiferença que justamente vai aparecer vinculado a uma visão crítica do intervencionismo liberal. E o mais importante que se vincula a toda essa discussão é justamente a argumentação sobre a necessidade de uma configuração de uma ordem multipolar e, claramente, todas as implicações que essa construção apresenta do ponto de vista da arquitetura multilateral vigente. Isso me leva a um terceiro ponto, que é justamente a identificação e a caracterização das aspirações do Brasil nesse empenho, nesse esforço. Primeira aspiração é maior influência nos desenhos da arquitetura multilateral global, né? Já de referência a isso antes do ponto de vista, digamos, das ambições normativas, mas, enfim, o que vemos é que se aspira a ter mais influência. Segundo ponto, a expansão da influência em termos de comércio e desenvolvimento em âmbitos globais e a vinculação desses temas de comércio e desenvolvimento com o desempenho e a construção de uma agenda de cooperação internacional para o desenvolvimento. Eu vi que hoje à tarde ou amanhã existe uma mesa justamente coordenada pelo Javier Vader, na qual existem vários textos, 3 ou 4, que trabalham especificamente com o tema da política do Brasil em cooperação para o desenvolvimento, e realmente esse é um dos temas que aparece hoje em dia como um novo tema dos estudos internacionais, da área da disciplina de relações internacionais, e que se vincula, creio eu, com essa aspiração. A terceira aspiração é justamente a da expansão das responsabilidades em temas de segurança, no marco de ações multilaterais aprovadas pelo Conselho de Segurança em cenários de reconstrução pós-conflito, graves crises humanitárias e desastres naturais. O quarto e último ponto a última aspiração é um papel regional destacado, no caso do Brasil, não de liderança, mas sim da sua projeção como um poder regional, em temas de paz, estabilidade e desenvolvimento sustentável na região. Muito bem. Em sequência da identificação das aspirações, existiria aqui uma questão crucial, que é justamente a da vinculação desta projeção do Brasil como um poder emergente, a vinculação dessa projeção com o processo de internacionalização do Estado do Brasil. E aqui justamente a vinculação externa, interna, a qual Regina fazia referência, e também a processo ao qual o Lessa fez referência da presença de agendas internacionais hoje em dia numa constelação de diferentes agências e ministérios do Brasil que trabalham e que têm a sua própria agenda internacional, né? A diplomacia da saúde é um exemplo, defesa é, sem dúvida nenhuma, uma área extremamente importante, mas o que eu quero destacar aqui é que a presença do Brasil no âmbito da governança global vem puxando por essa internacionalização. Ou seja, é justamente a possibilidade de projetar para fora uma visão sobre o que é a segurança alimentar, sobre a necessidade de repensar formas de construção, inclusive de agendas como se chama, de agricultura familiar, que é trabalhada pela Embrapa, vinculada ao Ministério da Agricultura, que te permite isso. É a participação em operações de paz no Haiti, agora comandando a operação no Congo,
que te traz as Forças Armadas a uma agenda global e, inclusive, a uma capacitação agora para lidar com uma agenda de reconstrução pós-bélica. É a participação na OMS, na Organização Mundial da Saúde, e o tipo de atuação que o Brasil tem hoje em dia, justamente, inclusive, na América do Sul, criando uma área de cooperação em saúde pública, que leva a que Fiocruz e Ministério da Saúde tenham agora um processo de internacionalização, muitas vezes que corre em paralelo ou de uma forma independente ao Itamaraty. Então, digamos, existe aqui uma ponte que eu acho que, inclusive, é um tema ainda a ser aprofundado do ponto de vista das pesquisas, mas que vincula esse processo de internacionalização a essa agenda. E esse é um ponto extremamente importante. E o Itamaraty faz parte desse processo. Eu vou chegar a esse ponto agora no meu último tema dessa exposição. Faz parte e, em alguns momentos, coordena, em alguns momentos, simplesmente veicula essas agendas, mas, digamos, eu creio, e sobre isso eu quero falar agora, é que a dinâmica é de soma variável e não de soma zero, no sentido que tratam-se de novos temas, de novas áreas, de novas demandas de expertise que chamam o Estado brasileiro e que, de nenhuma maneira, estão previstas na forma de atuar, por mais que se diversifique o leque das especialidades da diplomacia, como áreas específicas de conhecimento, de transferência de conhecimento e de construção de posições para o Brasil e para os países emergentes em temas que são temas agora que ganham visibilidade na agenda internacional e que antes não estavam. Eu creio que a dinâmica não é de soma zero, e sim muito mais de ampliação de uma agenda onde, claro, existe um esforço de ajornamento, de atualização, mas também é inevitável que essa presença dos novos atores, das outras agências do Estado brasileiro, se façam presente para construir, para dar sustento, adensamento, como se disse aqui hoje, a possibilidade do Brasil atuar nesses diferentes campos. Eu não mencionei a área ambiental, mas é óbvio que o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA e muitos outros campos, muitas outras agências atuam nesse mesmo sentido. Muito bem, isso me leva ao último ponto de reflexão, que creio que é um tema que vincula, inclusive, ele é transversal e ele vincula as pirâmides da teoria com a pirâmide da política externa. Nós falamos e escutamos cada vez mais que a atuação do Brasil como um poder emergente na agenda da governança global, ela está baseada nos seus atributos de poder brando. O poder brando e nas suas expressões e, digamos, na sua configuração, que justamente dá sustento e que é parte, digamos, da própria estratégia de inserção do país hoje em dia num contexto internacional com maiores responsabilidades e atribuições. O Brasil se mostra, a partir de atributos de poder brando, um pouco em função, né, de uma lógica, como diríamos na Argentina, é lo que hay, né? Digamos, é o que temos, mas não é o que temos por uma questão acidental, é o que temos porque é o que queremos ter. Ou seja, o Brasil rejeita os atributos de poder duro. O Brasil, conscientemente, em termos do seu momento democrático e na construção da sua democracia, começando pela sua própria Constituição, renunciou à possessão de armamentos não convencionais, de utilização não pacífica de sua política nuclear. Portanto, é com base justamente no que o Brasil possui, do ponto de vista do seu
patrimônio político, de construção de ideias, de propostas políticas diplomáticas, que é possível pensar a forma de trabalhar e maximizar, como agora vem dizendo o ministro de Defesa, o poder, os seus atributos de poder brando. Ora, conceitualmente, a ideia, a noção, a definição do poder brando, ela aparece na disciplina como um complemento do poder duro. Não é? Quer dizer, é a sedução, é o Pato Donald, não é? Enfim, tudo que aparecia junto com o poder duro. Não é esse o lugar aonde nós estamos sentados no mundo, ou queremos estar sentados no mundo, para construir e, digamos, de alguma maneira, dar adensamento a esse atributo de poder. Não é para complementar atributos de poder brando. Volto a dizer, aonde nós queremos afiançar e, digamos, vincular do ponto de vista de uma nova ordem internacional, multipolarizada, a nossa presença. A relação, e com isso eu vou fechando, a relação da comunidade epistêmica, das novas gerações, digamos, de construção de pensamento, conhecimento, é fundamental nesse processo. Tem um papel crucial. Eu, outro dia, trocava ideias com um diplomata brasileiro que mencionava o fato de que o pensamento diplomático enfim, do Brasil, formulado no Itamaraty, e eu disse, olha, eu acho que justifica a questão da presença na academia. Eu disse, olha, eu acho que nós temos um problema, porque é verdade que o Itamaraty constrói pensamento e vem construindo pensamento diplomático, mas existe um equívoco de compreensão da palavra pensamento, porque o pensamento diplomático que aparece na literatura clássica sobre política externa e a política externa do Brasil está relacionada a uma experiência acumulada de política externa, não a um exercício cognitivo de pensar criticamente aquilo que está se fazendo. Isso é atributo, isso é responsabilidade da academia. Agora, as duas coisas precisam trabalhar juntas, quer dizer, não há nenhuma dúvida que se o Brasil quer se posicionar e está se posicionando em agendas específicas, construindo um espaço, digamos, sustentável numa nova ordem internacional que está em formação, a vinculação entre o pensamento diplomático e, digamos, o conhecimento e a visão crítica sobre este mesmo, né, vai ser fundamental para levar adiante o adensamento desse atributo de poder. Será a única maneira com a qual nós podemos criar um lugar e criar um diálogo, inclusive, com outros emergentes nessa construção. A Índia joga nos dois times. A China joga mais num time do que no outro, cada vez mais, mas enfim, joga nos dois times, poder duro e poder brando. Rússia não é um emergente. Nós temos a África do Sul como, digamos, um par nesse desafio. Mas nós temos a nossa especificidade, nós temos a nossa circunstância regional também para construir essa presença. Concluo apenas dizendo que esse é talvez um dos desafios mais importantes, creio eu, para uma nova geração de professores, de pesquisadores, de ativistas, que devem, enfim, buscar não só na academia, nos movimentos sociais, no governo, como, e muito importante, nos organismos multilaterais que lidam com a agenda da governança global, onde a nossa presença ainda é muito incipiente. Muito obrigada.